Cada vez é mais gostoso vir aqui para frente e olhar a nossa casa cheia. Hoje nós vamos falar sobre fé. Essa fé que todo mundo fala, que todos nós dizemos que temos, outros que dizem que não tem, mas que é poderosa. Então, quero frisar, que toda a palestra e depois os slides que nós vamos ver, a grande maioria deles, é cópia literal do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiz questão, quando eu fiz essa palestra, eu já fiz há muito tempo, de usar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos descobrir o quanto ele é fácil de entender e o quanto ele nos ensina lições que tem palestrantes por aí, trazendo técnicas mágicas para nós conquistarmos tudo o que nós queremos na nossa vida. E essas técnicas mágicas estão dentro de nós, certo? A fé que move montanhas. Vamos buscar Jesus, o nosso modelo e guia. O que disse ele? Tudo é possível àquele que tem fé. Qual é a palavra mais forte nessa frase? Tudo. Tudo. Nós estamos falando de fé. Então ele diz: tudo é possível. E tudo é tudo. Não tem exceção. Ele não colocou exceção. E disse mais, a famosa frase que todos nós conhecemos, Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, e lá está o grão de mostarda, diriz a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportará. Está errado ali. E nada vos seria, se dissesse, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus veio nos mostrar, veio nos dar o seu testemunho do poder da fé. Então, nós vamos descobrindo aos poucos. Vou ver se eu acerto aqui. Para trás, para frente. Então, temos que saber, já vimos o tudo, Então, vamos às montanhas. A que montanhas Jesus se referiu? As montanhas físicas? Eu quero abrir uma estrada, move-te dali para aqui. Não, Então, as nossas montanhas, entre tantas outras, são essas que a gente elaborou para nós termos uma ideia. Então, dificuldades. Quem não tem dificuldades na vida? Então, em dificuldades, vamos colocar as dificuldades de relacionamento, seja relacionamento em família, seja relacionamento no trabalho, relacionamento social, relacionamento com um filho e não com todos, Dificuldade em permanecer num emprego, vamos assim dizer, dificuldade de ir em busca, dificuldade de ser uma pessoa sociável, e nós poderíamos enumerar inúmeras dificuldades que nos prejudicam na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque a primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos seres sociáveis. E quando nós fugimos desse perfil de sermos pessoas sociáveis, nós temos uma montanha dentro de nós, certo? Então, essas montanhas nós temos que tirar. As resistências, ou resistências de todo tipo. Resistências a novas ideias, resistência a uma mudança na sua vida. Tem casais que se separam porque um dos dois não quer mudar de cidade. É uma resistência. Então, nós podemos buscar vários exemplos assim de resistências, certo? Resistência em admitir que os filhos estão criando asas, Aí as mães começam a aprender. São tudo dificuldades, entraves, obstáculos que nós temos dentro de nós. Má vontade, não precisamos nem dar exemplo,
Cada um sabe aonde que está a sua má vontade em fazer isso ou aquilo, se modificar, má vontade em admitir que precisa se modificar, má vontade de mudar hábitos que a gente sabe que são nocivos. Então, má vontade. Então, a Dirce, né, eu dar o meu exemplo assim, já faz mais de 2 anos que eu não faço minha caminhada e eu caminhava desde jovem. O que move? A má vontade de dar o primeiro passo. Porque se a gente já fez um dia, está dentro de nós. É só buscar. E isso é com tudo. Preconceitos, nossa, nós temos lutado muito ultimamente com os famosos preconceitos que estão na nossa sociedade, não Brasil, mas a nível mundial. E está havendo, assim, um embate muito grande nessa troca de conceitos, né? Porque se nós temos um pré-conceito, né? Porque assim, nós já temos um conceito formado. Então, quando vem uma nova situação, vamos encarar determinado fato. Por exemplo, agora, eu saí de casa, liguei a televisão e hoje estreou uma novela nova. Aí eu me lembrei ontem que nós conversávamos, as 3 irmãs, disse, puxa, a Rede Globo está insistindo em colocar dentro de nós uma ideia deles, que não é uma ideia de todos. Então, a primeira coisa que a gente sente é um choque quando a gente vê aquilo. Estão querendo fazer com que eu aceite isso? Já no primeiro capítulo? Então, vão lá assistir para saber do que eu estou falando, né? Então, isso significa o quê? Que eu tenho um preconceito. Ou seja, o meu conceito é diferente do conceito deles. E tanto ao longo da temática a ser desenvolvida, a gente pode modificar isso, ou então ser firme e dizer não. Porque nós não precisamos aceitar o que nos é imposto. Nós só precisamos ter a mente aberta para refletir sobre a nova temática. Então, daí, nós estamos trabalhando com essas montanhas, porque se eu ficar com aquele conceito e daqui eu não saio e é assim que eu penso e eu não vou mudar, eu sou uma pessoa que tem uma montanha, né? Um entrave. Então, eu posso até permanecer com a minha opinião, mas eu preciso refletir, eu preciso colocar a temática no conceito. Então, é isso aí. Então, as outras montanhas, materialismo, né? Nós somos materialistas, não adianta, estamos num mundo de matéria, mas o materialismo que é colocado aqui é a antítese da espiritualidade, certo? Porque nós, como seres espirituais que somos, nós temos que aprender que a nossa vida espiritual está em primeiro lugar. E tudo que nós vivemos no mundo de matéria é em prol do espírito. Do espírito. Porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para termos novos conhecimentos, para sermos co-criadores diante da criação divina, né? Nós não... É fácil, né? É só a gente voltar nos bancos escolares e lembrar dos primórdios do planeta Terra, tudo como éramos, como somos hoje e como seremos daqui 50 anos. Hoje minha filha dizia assim, ai mãe, ela foi almoçar com ela, o meu primo resolveu fazer radiologia, mas será que daqui 20 anos ainda vão existir médicos radiologistas? Por quê? Porque o mundo está evoluindo, porque as imagens dos exames serão lidas pelos computadores, não vai mais precisar do homem, certo? Então, é isso, é o mundo crescendo. Então, o homem precisa evoluir, acompanhar esse crescimento. E é assim que nós vamos evoluindo e vamos mudando, né? O tema que nós estamos estudando em sala de aula, vamos para mundos melhores. Se nós não mudarmos, nós ficaremos aqui. Egoísmo e orgulho, nem vou me ater muito na temática, mas são os nossos vícios, né?
ou então vamos usar a palavra as imperfeições que nós temos, que são latentes em nós, são muito poderosos esses dois vícios, o egoísmo e o orgulho. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados à lei de conservação. Porque o espírito quer viver no mundo espiritual, mas nós estamos num corpo de carne. Então Deus nos deu um instinto de conservação para que nós nos mantenhamos dentro do nosso corpo. Senão nós, de noite iríamos embora e não voltaríamos. Mas a gente volta. Então nós lutamos pela nossa vida quando nós estamos doentes, tudo devido a esse nosso instinto de conservação. Uma grande montanha dos seres humanos, gente, o fanatismo, certo? Há pouco conversava com a Kátia a respeito de uma ideologia de um conhecido nosso, e é muito triste. Nós podemos ter ideias diferentes uns dos outros, nós podemos ter filosofias diferentes uns dos outros, mas daí entra de novo lá quando nós falávamos há pouco sobre as dificuldades. Isso que é o bonito da humanidade. Mas quando nós somos ferrenhos numa ideia, numa filosofia, num ideal, a ponto de nos distanciarmos, sermos antissociais, antifraternos, então nós temos uma grande montanha dentro de nós. Uma montanha que nós precisamos afastar. Então vamos lá. O que é fé? Conceito tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhem que bonito. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Aquele que a possui, aquele que possui fé, caminha com absoluta segurança. Então, está aqui o conceito, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá, capítulo 19, né? É a nossa ideia, a nossa certeza daquilo que Jesus disse, que tudo podemos, tá? Tudo podemos. É a famosa frase, querer é poder, tá? Que ela tem a sua base, esse querer no pensamento. Então vamos lá ver o que é pensamento. O que é pensamento? Bonitinho, né? É uma força criadora. Nós vivemos dizendo que nós somos pensamento. E é verdade. Nós somos o que pensamos. Porque o que nós vamos levar para o mundo de lá, para o mundo espiritual? A nossa inteligência, nosso conhecimento, tudo que está guardadinho aqui na nossa cabeça, que foi movimentado por esse pensamento que é constante. Todo mundo já se flagrou que nós nunca paramos de pensar? E que às vezes nós estamos pensando várias coisas ao mesmo tempo? Várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes nós estamos aqui falando e já aqui atrás a gente já está pensando em outra coisa. É o pensamento, essa força poderosa que nós temos, tá? E criadora. Então, o pensamento molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade, nada se dá na nossa vida se nós não tivermos vontade. Então, o pensamento, vamos pegar um exemplozinho assim, ele tem que ser firme e ele tem que ter uma mola que o ejete para frente. Essa mola é a vontade, certo? Então, o pensamento é um elemento plástico e organizador. Então, olha o que diz Kardec em A Gênese. Basta que o espírito pense uma coisa
para que esta se produza. E Emmanuel diz, pensar é criar. Então, para quem gosta do assunto, e nós, dentro da Casa Espírita, vamos estudar isso e estudamos muito isso, assim, o mundo espiritual, ele é todo criado pela mente, todo criado pela mente. E nós projetamos no universo tudo o que está dentro da nossa mente. Então, o exemplo clássico para a gente entender a força do pensamento é o arquiteto, que ele pega um terreno, eu quero uma casa aqui. Aí, antes de ele começar a desenhar a casa, onde é que ela veio? Na mente dele. Vem aqui, e daí ele vai desenhando, coloca ali o desenho na planta, e daí depois ele leva lá para o pedreiro, lá para o mestre de obras, e aquilo vai se tornar uma realidade, mas começou lá no pensamento dele. Essa é a nossa força criadora para tudo. Então nós vimos as nossas montanhas ali, certo? Esqueci de colocar uma das grandes montanhas do ser humano, planeta Terra, porque nós somos um mundo de matéria, são as dificuldades financeiras, são os desejos que nós temos de mudar a nossa condição de vida, ou às vezes, por exemplo, você quer um diploma universitário e acha que aquilo está muito além da sua possibilidade, porque você está muito aquém de conseguir. Não. Como é que você faz? Você imagina. A faculdade é caríssima. USP, São Paulo, caríssimo. O que eu vou fazer? Vamos à obra. Eu preciso estudar. Eu tenho que ajudar aquilo. É o que a gente viu há pouco. Dá para eu voltar aqui? Tá? Os meios de chegar lá, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Ninguém vai passar num vestibular se não estudar. É uma utopia você querer acertar tudo no chute, mesmo porque hoje em dia não é possível, você tem que fazer a redação, então você tem que estudar. Mas se classificar, você tem que imaginar a sua classificação, você tem que imaginar. E se ver lá no mural, lá da faculdade, eu passei ali. Então tem saído todo dia aí os jovens que vêm, só aqui de Santa Catarina foram 3, vêm do interior do nosso estado, escolas públicas, e que tiram os primeiros lugares nas melhores universidades do Brasil. Por quê? Porque eles têm foco, porque eles acreditam neles, eles se sentem merecedores daquilo, eles querem muito aquela profissão. Então eles põem os olhinhos nos livros, vão estudar e conseguem. Porque todo mundo sabe, às vezes os grandes gênios dão um branco na hora da prova e não passa. Então nós temos que trabalhar esses medos, essas dificuldades que nós temos dentro de nós, com a certeza de que nós conseguimos modificar isso. Isso é fé. Essa certeza de conseguir, essa certeza da nossa potencialidade é fé. Então já vimos, né? Então pensar é criar. E o que é preciso lembrar também? Voltando para a vontade. Eu vou imaginar algo, eu quero um carro novo. Mas não me vem à mente nem qual é o carro que eu quero. Ele não vai acontecer. Porque eu não sei o que eu quero. Entendeu? Então eu não vou plasmar nada. Porque um carro não é uma coisa definida. Eu tenho que imaginar qual carro eu quero. Certo? Ele vai acontecer. Mas eu estou com uma doença, né? Seriamente doente, a minha doença é incurável, eu tenho um câncer, o médico me desestimulou. O que você vai fazer? Você vai se imaginar encontrando um profissional que é o bambambam na área e que ele vai dizer para você assim, não, aqui nós temos uma esperança.
porque você tem essa, aquela condição, temos um tratamento alternativo de tal e tal forma, e a pessoa vai, faz. Se ela quiser realmente viver, ela vai conseguir. Agora, se ela tiver aquele pensamento, será? Aí é o que nós chamamos da fé vacilante. Aí toda aquela imagem, todo aquele desejo é desfeito. Porque o negativo tende a ser mais poderoso do que o positivo. Por que isso, meus irmãos? Porque nós somos espíritos que começamos de uma vida muito difícil, né? Praticamente éramos animais. Tudo que nós conquistamos para chegarmos como nós estamos hoje foi muito lutado. As dificuldades foram muitas, as quedas foram muitas, as frustrações foram muitas. Mas nós estamos aqui. Então, essa lembrança do passado difícil nos faz achar que, de repente, nós não podemos conseguir. Mas não, o que Jesus disse? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríeis montanhas. Então, nós precisamos saber quais são as nossas montanhas. O que é que eu quero tirar dentro de mim para eu trabalhar isso? E ser firme na minha montanha. E eu vou conseguir, com certeza absoluta. Fé divina. Nós temos a fé humana e a fé divina. O que é a fé divina? O homem aplica suas faculdades à satisfação das suas aspirações celestiais e futuras. Então vamos lá, o que diz o Evangelho? O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, ou seja, numa vida, num mundo melhor, tá? Deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Então, esse é o homem que tem fé. É o homem que sabe que para ele alcançar um mundo melhor, ele precisa viver de acordo com os ensinamentos divinos. Quem foi que trouxe os ensinamentos divinos para nós? Jesus, certo? Ele aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Isso é a fé de que realmente Deus é bom, de que um futuro belo, condizente com aquilo que nós conhecemos como paraíso, nos aguarda. Isso é a fé divina. E é isso que nos faz irmos para frente, né? Com essa certeza de que tudo aquilo que eu quero alcançar, eu posso alcançar, porque só depende de mim. Isso é muito importante, gente. Ninguém vai alcançar a sua felicidade através do outro. Sou eu comigo mesmo e com Deus, certo? Então, a fé humana é quando o homem dirige a sua vontade para a satisfação das necessidades mundanas do mundo terra. Mas ela é necessária, certo? Então, é o que a gente falou até agora, é a confiança em si mesmo, né? Lembrando que nós podemos realizar tudo o que nós queremos. Eu gostei da foto, ó. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. Não é lindo? Não é? Deus falou conosco através de Jesus. Jesus não disse que tudo aquilo que nós quisermos, nós iremos conseguir? Então, aqui nessa passagem do Evangelho, nós temos os milagres operados por Jesus. O Cristo que operou milagres materiais, milagre que todo mundo conhece é Lázaro, né? Mostrou por esses milagres mesmos o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então é o exemplo que eu dei há pouco da pessoa que tem o câncer e que ela diz, não, eu vou sair dessa. E existem
na literatura inúmeros exemplos, casos de pessoas assim que operaram os seus, entre aspas, milagres, né? Porque nós sabemos que milagre não existe. Mas vamos pensar novamente em Jesus, que é modelo. Jesus disse: tudo o que eu faço, vós podereis fazer também e muito mais. Ele disse isso. E muito mais. Se ele operou milagres, né? Esses milagres que nós estamos falando aqui, os milagres materiais, se ele devolveu a vida a Lázaro, né? Como é que Jesus devolveu a vida a Lázaro? Porque Jesus era um espírito evoluído, que conhece nosso planeta como ninguém, o ser humano como ninguém, e ele descobriu que havia uma célula viva dentro de Lázaro, certo? E foi nós já vamos ver o magnetismo agora à frente. Ele manipulou aquela célula viva em Lázaro para que o corpo dele reacendesse, certo? Os médicos fazem isso hoje em dia de outras formas nos nossos hospitais, e nós também vamos fazendo, tá? Porque Jesus teve outros casos que ele foi procurado para fazer o que eles chamaram de ressuscitação, né? Porque dizem que Lázaro ressuscitou. Lázaro não ressuscitou. Lázaro, tá? Ainda estava vivo. E quem morreu, morreu, gente. O corpo, quando ele perde toda a sua vitalidade, o corpo morre, porque ele é matéria pura. E daí o espírito se desprende. Certo? Então, se Jesus operou esses milagres, ele operou como exemplos a nos dar. Tá? Eu fiz. Então, teve aquele que ele pôde fazer e teve aquele que ele não pôde fazer. São os exemplos que ele nos deixou para que nós saibamos que tem horas que a vontade de Deus impera. Mas quando eu tenho conhecimento e eu sei que aquilo é possível, eu tenho que fazer, ir atrás e modificar. É assim que nós temos que trabalhar as nossas montanhas. Então aqui o poder da fé humana e divina, só vou ler porque é um resumo, né? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Aquele conhecimento que Jesus teve há mais de 2000 anos lá com Lázaro, nós ainda não temos. Alguns sim, e nós operamos isso de outra forma. Então, 1863, o Espírito Protetor nos trouxe essa frase. Então, aqui ele está trabalhando a fé, porque nós temos que ter a fé na bondade divina e saber que nada se opera nesse mundo sem que Deus o permita, certo? E eu tenho que confiar em mim, né? Na minha capacidade de modificar uma situação. Nem que seja a capacidade de ajudar o outro para que o outro atinja lá o milagre que ele está esperando. Isso é a verdadeira caridade, certo? Então vamos falar de magnetismo. Nós falamos do milagre de Jesus com Lázaro, né? Milagre entre aspas. O que Jesus usou? De uma força que ele tinha dentro dele e que nós também temos. Então, aqui nas casas espíritas, né, nós trabalhamos com o famoso passe. E nós trabalhamos com o passe, como depois aqui nós vamos trabalhar com o passe direto sobre as pessoas, certo? E também nós trabalhamos com o passe à distância.
Então, o que é isso? É um magnetismo que nós temos dentro de nós. Então, é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres, certo? Então, nós sabemos que o milagre não existe, porque o milagre seria você fazer uma coisa impossível. Isso seria um milagre. Isso seria um milagre. Mas todos os milagres que Jesus fez são coisas possíveis, desde que o homem vá em busca disso. Então aqui nós temos o exemplo, né, típico do passe, ó. O homem pela sua vontade, que está o homem encarnado, dando passe numa criança, e o espírito. E nas casas espíritas, nós fazemos a transmutação de energia mista, né? O passe que nós damos tem o nosso magnetismo pessoal, aquilo que está em nós, a nossa energia, os nossos fluidos saudáveis, certo? E a espiritualidade que está presente 24 horas dentro dos nossos centros espíritas, né? E que nesse trabalho atua juntamente conosco. Então, através desse simples ato, eu vou usar a palavra, nós operamos milagres nas pessoas. Aí, Charles, vou contar para ti. Hoje eu tive a bela notícia da menina aí, uma menina conhecida nossa, não me cabe dizer o nome, que lutou para ser mãe e já sendo desencorajada por causa das várias tentativas infrutíferas. Nós fizemos o nosso trabalho aqui, fazemos à distância. Essa moça nunca esteve aqui, ela nem sabe que nós oramos por ela. E hoje eu tive a grata notícia de saber que ela está grávida. Então, isso, para nós trabalhadores que estamos aqui orando por alguém, nós estamos naquele momento entrando dentro do nosso ser, daí nós trazemos à mente aquela pessoa, com nome, endereço, tudo, e quando os outros não sabem, eles sabem que uma pessoa da mesa conhece. Essa pessoa, ela é mentalizada, e daí nós a imaginamos como nós queremos que ela fique, ou saudável, ou grávida, ou feliz, ou andando quando estava numa cadeira de rodas, ou saindo num hospital tendo alta, não importa. É isso que nós imaginamos. Nós colocamos na nossa mente a imagem que nós queremos que se produza. E enviamos todo esse nosso magnetismo através do quê? O que é a nossa prece? Pensamento. E para quem tiver interesse no trabalho, um dia, se dedicar, é muito gostoso. Tem vezes, né, eu sou cabeludinha assim, nos braços, às vezes chega a arrepiar, assim, tá? A gente sente aquilo saindo de dentro da gente. Isso é a vontade. É a vontade. Quando você tem a vontade intensa, eu quero muito que essa moça consiga isso. Aquilo sai de dentro da gente que a gente nem... Nossa, é uma coisa muito gostosa. E isso todos nós temos. Então, é essa vontade, com esse fluido que está dentro de nós, que nós fazemos os nossos milagres para nós mesmos e para os outros. É maravilhoso, gente. É muito gostoso. Então, vamos para o nosso querido Kardec, né, que tudo nos ensinou. A grande frase do Espiritismo e pelo menos no Evangelho que eu tenho em casa, que eu estou usando, do Nolato, ali na primeira página está a célebre frase: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nós estamos falando de fé. Então, nós temos que trazer agora para nós esse diferencial, que é a fé que nós espíritas pregamos, ensinamos, estudamos e temos certeza, que é a fé raciocinada.
Então, aquela fé que muitas pessoas têm, assim, porque Deus vai operar os milagres, eu vou para a igreja, eu vou fazer as minhas orações, eu vou pedir. E coloco sobre Deus toda a responsabilidade daquilo que eu quero. Isso é uma fé cega, porque não passou pelo crivo da razão. Vamos dar um exemplo. Sei lá, a pessoa que simplesmente não tem a menor condição ainda, por exemplo, de andar, um tetraplégico, vamos imaginar, e que fica orando, pedindo a Deus que ele venha a ser um homem saudável e saia andando. Isso não é racional. Para isso, nós temos a medicina que caminha a passos lentos, porque um dia chegará, meus irmãos, que a tetraplegia deixará de existir. Já existem estudos, de formas que você vai trabalhando. E tudo tem a ver com esse magnetismo que nós falávamos há pouco, que é preciso que nós saibamos conduzir o que nós temos de saudável pelo corpo humano para que recupere aquele lado que está morto, né? Porque as pessoas que perdem o movimento, elas têm um lado que está morto, tá? Então, o que um espírito desse tem que pedir? Ele tem que pedir aquilo que está ao alcance dele, que ele encontre as condições de ele ser feliz, tá? E poder alcançar o máximo de independência possível na condição dele, para que ele se sinta digno. E ele vai conseguir. Por enquanto, a nossa ciência está nos dando, né, braços mecânicos movidos com eletrochoques, daí é o braço mecânico que trabalha, e tem uma série de coisas ali, que eu não sou ligada nessa área, que conseguem, tá? Uma cadeira que ele consiga manipular, porque o tetraplégico não consegue manipular nada, né? Ele só tem a mente. Que ele consiga manejar aquilo. Isso tudo é possível. Ele vai conseguir. Ele tem que ir em busca. Ele tem que ir em busca daquilo do que é plausível e não dos milagres impossíveis. Porque o impossível é impossível. Então, o que é impossível? O corpo morto é o corpo morto. Ressuscitação de corpo carnal não existe. Nós espíritas sabemos disso. Então, existem uma série de religiões que eles estão esperando a ressurreição do corpo. Tem até prece nesse sentido. Isso não existe. Não existe. O exemplo clássico é, hoje em dia, ninguém mais é enterrado. Hoje em dia todo mundo é cremado. Como é que vai o corpo voltar a ser aquele corpo? Eu nem quero ser, eu quero ser muito mais bonita na próxima encarnação. Um corpo bonito, né? Quero uma pelezinha mais, né, menos branquinha, né, César? Não gostamos muito dessa cor, né? É isso aí, gente. Porque não importa a nossa veste, importa o que nós somos por dentro. Então, o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada é aquela que, quando eu almejo algo, eu vejo a possibilidade daquilo e eu coloco mãos à obra, porque nós não podemos deixar nas mãos de Deus a nossa existência. Se assim fosse, nós não nasceríamos simples e ignorantes e teríamos que conquistar tudo o que somos. Deus simplesmente nos teria feito inteligentes, perfeitos, e seríamos todos felizes. Mas Ele não fez assim. Ele quis diferente. Ele quis que nós fôssemos seres dignos, que nós aprendêssemos a nos amar. Porque é assim que nós aprendemos a nos amar, havendo aquilo que nós temos dentro de nós, o nosso potencial, e aquilo que nós vamos conseguindo aos poucos e lutando para conseguir mais, mais e mais. Então, isso é impulsionado pela nossa fé. Aquela fé que nos faz, como a gente falou há pouco,
ter a certeza de que um mundo melhor existe. E ele existe. Então, fé, esperança e caridade são as chamadas virtudes teologais. São as grandes virtudes, né, diante de Deus e que Deus permite ao homem. Então nós temos na fé a mãe da esperança e da caridade. Por quê? Então a explicação, né? Fé e obras se completam em nossas relações com a vida, onde viver representará certeza tanto nos aspectos materiais quanto nos espirituais. Como é que eu vou ter esperança em algo se eu não tenho fé? Então, eu tenho uma doença bastante séria. Se eu não tenho fé de que é possível eu conseguir a cura para minha doença, ou então, muitas outras, viver dignamente sem que eu vá a óbito, mas ter uma vida saudável, que existem doenças assim, né? Tá? Se eu tenho essa certeza, porque fé é certeza, essa certeza, então eu tenho a esperança de conseguir. Então, a esperança é bem mais fácil de a gente entender, né? Que ela vem da fé, ela nasce da nossa fé. Não, eu sei que é possível, eu sei que eu consigo. Então eu tenho esperança de me curar, eu tenho esperança de passar no vestibular, eu tenho esperança de que eu vou ser promovido no meu trabalho. Eu tenho esperança que eu vou conseguir engravidar. Eu tenho esperança que eu vou conseguir, tantas outras coisas, né? Porque você sabe que existe a condição para aquilo, que é possível, né? É a certeza que você tem que aquela sua meta é possível. Então você tem esperança. E também os nossos amigos espirituais falam assim, que a caridade que nós fazemos, e nós fazemos caridade sim, uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas ela está presente nas nossas vidas. E por que é que nós fazemos essa caridade? Porque nós temos fé que a vida é boa, que você tem uma satisfação naquele ato, certo? Então, assim, você se sente bem. Poxa, isso aqui está aqui em casa, nossa, esse vestido não me serve mais, o que eu vou fazer com ele? Eu vou doar para alguém que queira. Então, só aquele saber já te dá uma satisfação. Então, a tua caridade, ela é movida por aquela certeza que tu tens atrás do ato praticado, do bem que você está fazendo, porque você sabe que aquilo vai fazer um bem. Então, você pratica a caridade. E daí, caridade, né, nós podemos estudá-la de diversas formas. Não estamos falando só da caridade material, que é extremamente necessária. E a caridade material, muitos dizem que não está ao alcance de todos. E eu digo para vocês, quem menos tem, mais dá. Porque é nos meios mais carentes que existe mais divisão do pouco que eles têm. Por quê? Porque eles sabem a agrura que é a falta daquele produto, daquele pão, daquela vestimenta, daquela casa e tantas outras coisas. Mas nós temos a caridade moral, a caridade intelectual, né? É o estar bem com o outro, é uma palavra amiga, é o ouvir. Então, por que você faz isso? Porque dentro de você, você sabe que vale a pena perder 5 minutos ouvindo alguém. Porque você tem a certeza de que você estar ali ouvindo vai fazer bem àquela pessoa. Porque se você não tivesse essa certeza, você não faria. Isso é fé. Então, vamos trabalhar essa palavrinha tão pequenininha, 2 letrinhas, fé.
E é a palavra mais poderosa que existe. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos finalizar então com esse manancial que nós temos em nós, todos os momentos da nossa vida, que é a prece. Nós vivemos falando, né? Acorde de manhã, faça a sua oração. De preferência, se você puder, faça a sua oração antes de almoçar. Agradeça o alimento que você vai receber. O alimento que você agradece antes de ingerir, ele vai te alimentar muito melhor do que aquele que você não agradeceu. Por quê? Porque você emitiu para ele, com aquela oração que é mental, tá? Aquele magnetismo do qual nós falamos há pouco, que está em nós, que é a nossa vontade, que é o nosso pensamento, né? O pensamento impulsionado pela vontade. Não, os nossos fluidos vão para aquele alimento e ele vai ser ingerido e digerido pelo nosso corpo de uma forma saudável. Então nós mulheres, né, não é a nossa amiga ali que é magrinha, né, mas nós mulheres assim que não gostamos de engordar, eu vou imaginar que aquele alimento que eu adoro, minha fatia de bolo, eu vou comer, meu corpo vai tirar os nutrientes que ela tem, mas ela não vai ficar estacionado aqui. Isso é fé. O meu corpo vai, não é verdade, gente? O meu corpo vai trabalhar naturalmente e eu vou eliminar tudo aquilo que eu não preciso daquele bolo. Manda embora aquele fermento todo, manda embora. Okay? Faz uma experiência. Façam a experiência. Vejam a diferença que é. Por que nos hospitais existem as pessoas que vão lá e fazem as preces? Tá? Isso tudo é possível. Nós temos que ingerir um elemento naquilo que nós estamos comendo. Então, o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Prece pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. Tá? Vou para a mesa, feio, estou no restaurante, mas eu tenho meu pensamento, eu posso olhar que esse alimento seja para minha saúde. Você emanou uma coisa positiva para ele, certo? No nosso trabalho, nós abençoamos o nosso trabalho? Nós precisamos do nosso trabalho. Nós precisamos, né, ser dignos da nossa existência. Então, nós temos que ter amor por aquilo que nós fazemos. Chegue no seu local de trabalho, faça a sua prece. Que todas as tarefas que estiverem ali ao meu encargo, que eu possa fazê-las da melhor forma possível. Nós sabemos que, geralmente, nosso trabalho ele é um conjunto, né? Não é que nem eu que trabalho sozinha, mas a grande maioria nas empresas, tudo, é um conjunto, que você seja um elemento produtivo ali dentro, que você possa ser útil para aquela engrenagem. Agradeça a Deus a oportunidade que você está tendo, mesmo que você não está feliz no seu trabalho, porque você pode fazer a sua oração à noite e dizer, né? Fazer aquela mentalização. Eu quero um trabalho onde eu me sinta mais feliz. Mas, gente, é onde eu me sinta mais feliz. E não dizer onde eu não quero um trabalho porque nesse eu estou triste, porque nesse... Isso é falta de gratidão. Isso é revolta. Isso trabalha negativamente nas nossas células. Então, vamos mudar. Entende? Quando eu trabalho negativamente, eu estou colocando uma montanha dentro de mim. Uma montanha, não. Meu bom Deus, obrigada pelo dia de hoje. E que eu possa, Senhor, ser ainda mais útil, que eu possa ter novas oportunidades, que eu possa expandir o meu conhecimento, que eu possa levar adiante. Peça como você quiser, se você quer mudar algo
peça. Está aqui a oração. Pedi e recebereis. Foi o que Jesus nos disse. Mas ele também disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, faz a tua parte. Então, vamos lá, ó. Quando o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Por que essa explicação? Porque nós dizemos que todas as nossas preces são ouvidas. Ouvidas. E mesmo que vocês possam achar fantasioso o que eu vou dizer, mas existe na espiritualidade ligada a esses mundos inferiores como a Terra é, departamentos especializados em ouvir as preces. As nossas preces são ouvidas. E o exemplo é assim, ó. Digamos que eu esteja rezando para o César porque ele tem um problema, mas ele é muito irredutível. Eu vou fazer a prece, mas não melhora. Aquela prece é perdida? A espiritualidade amiga guarda aquela prece. Mas ele... Lembram da semana passada, o anjo de guarda? O anjo de guarda armazena, o que eu falei? Meu Deus! Armazena aquela prece. Nem lembro o que eu falei. E quando ele estiver pronto, ele vai enviar para ele aquela prece. E ele vai se envolver com aquela prece. E daí a coisa vem. Então ela pode não ser imediata, mas ela não é perdida. Nem uma prece é perdida. Então essa corrente fluídica é como nós falamos há pouco do passe. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Nós estamos emanando para irmãos nossos desencarnados os nossos pedidos. E eles recebem, porque esse é o trabalho deles na espiritualidade. Tá? E eles manejam o mundo espiritual para atender os nossos pedidos. Isso chama-se providência divina. Então, quando às vezes a gente diz assim, foi Deus que me fez encontrar essa pessoa, encontrar esse trabalho. Sim, é a providência divina, que trabalhou diante do seu desejo, da sua vontade, da sua necessidade e do seu merecimento. Porque o merecimento está em tudo. Então, meus irmãos, vamos lembrar dessa palavrinha tão pequenininha, fé. Vamos trabalhar essa virtude em nós. Vamos fazer com que ela seja produtiva, porque ela está ao nosso alcance. E se nós somos vacilantes, está aqui, ó. Faça uso da prece e peça ao seu anjo de guarda, aos seus mentores, que você seja fortalecido na sua fé, que você aprenda, tá, a confiar na bondade divina e no seu merecimento. Porque, em primeiro lugar, nós temos que confiar e ter certeza de que nós somos merecedores daquilo que nós queremos. É o primeiro passo. E daí tudo em nós se transformará. Então, a felicidade inerente ao mundo terreno, ela existe. Ela não vai nos impedir de passarmos pelas nossas provas, porque nós estamos aqui com esse objetivo. Mas se nós formos homens de fé, nós conseguiremos passar por todas as nossas provas com um sorriso no rosto. Isso é ter fé. Então, meus queridos irmãos, agradeçamos ao nosso Pai Maior por tudo o que Ele nos permite, por tudo o que Ele nos dá
né? Lembrando que Ele é misericordioso, que Ele é soberanamente justo e infinitamente bom. Coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte. Muito obrigada.